Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem e te agradeço por você que clicou aqui nesse vídeo. Esse canal chama-se Praticando o Amor. Meu nome é Hélio Correia, muito prazer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse canal nós falamos do amor de Deus para conosco e do nosso amor para com o nosso próximo. E do amor que precisamos nutrir por nós mesmos. Afinal de contas, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então é importante que nós nos amemos. E hoje eu quero falar com você aqui a respeito da fé. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aí, por favor, no inscrever-se. Clique também no sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e ponha nas suas redes sociais para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas, para que a gente possa fazer esse canal se tornar cada vez mais relevante e que a plataforma indique os vídeos para outras pessoas. Então, nesse caso, é muito importante que você deixe aí o seu like, ok? Muito obrigado. Bom, eu gostaria hoje de, nesse vídeo, começar fazendo uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa de fé? Você acha que você consegue acreditar piamente naquilo que você não consegue ver? Ou você consegue acreditar piamente naquilo que você não tem controle sobre aquilo especificamente? Vamos imaginar que você ficaria tranquilo se você perdesse o seu emprego e você morasse, por exemplo, de aluguel, e você pensasse, poxa, eu tenho dinheiro para pagar meu aluguel durante 3 meses, e depois disso, como é que vai ser? Ou você começaria a se preocupar, começaria a ficar ansioso, começaria a pensar, e se eu não conseguir um emprego? E se o proprietário da casa pedir a casa? E se? Esse e se, pessoal, é dúvida. E tudo quanto tem dúvida não é bom. Então a fé é exatamente a antítese da dúvida, o oposto da dúvida, né? Fé é você ter absoluta certeza daquilo que você não tem controle, o que você não tem como determinar aquele acontecimento ou aquele fato. Entendeu? Então eu quero ler com vocês um texto que está no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 20. É muito interessante. O contexto, para vocês entenderem, é o seguinte: os discípulos não puderam expulsar um demônio que havia sobre uma criança, sobre o filho de um determinado homem, que a Bíblia não cita o nome dele. Então isso quer dizer o seguinte: como um fato tão importante não cita o nome daquela pessoa, daquele pai, então pode ser comigo, que sou pai, pode ser com você, que está me assistindo aí, que é pai ou mãe, ou filho, não importa. Toda vez que a Bíblia, num fato muito importante, ela não relata o nome de uma pessoa, estou falando eu, tá? Eu sempre penso que aquilo ali foi deixado de propósito para que a gente pudesse colocar o nosso nome ali. Talvez se a Bíblia falasse desse nome, talvez fosse Hélio, o meu nome. Talvez fosse João, o seu, ou Manuel, ou Júlia, ou Aline, ou Janete, não importa. Talvez você estivesse ou pudesse estar nessa situação. Ou quem sabe você esteja numa situação como essa aqui. Então, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do filho daquele homem, e aí eles acabaram levando-no até Jesus. E aí começa aqui no verso 20. Marcos 9, a partir do 20. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito ajeitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai, Jesus perguntou ao pai, quanto tempo há que sucede isto? E disse-lhe, desde a infância.
e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Isso o homem falando, tá? O Pai. E muitas vezes tem o lançado no fogo para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Observe que aqui no verso 22, o homem lança uma dúvida para Jesus. Ele fala, se tu podes, faça alguma coisa. E acho interessantíssima a resposta de Jesus. Jesus é fantástico. Por isso ele é Senhor e Mestre da minha vida. Ele fala, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Então Jesus devolve da mesma maneira, aplicando o se, que é a expressão de quem é ansioso ou de que quem tem dúvida sempre usa. Então Jesus fala, se tu creres, tudo é possível ao que crê. E aí o que diz o homem? Clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Às vezes, sabe, pessoal, a gente precisa se derramar diante de Deus e confessar a nossa incredulidade, confessar a nossa pequenez, confessar a nossa debilidade. Porque quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você diante de Deus? Deus é simplesmente o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, do mundo físico e do mundo espiritual, de todos os mundos. Deus é simplesmente o Criador de tudo. Deus é a luz suprema. Deus é tudo. E eu sou nada. Mas ainda assim Ele me ama. Então, quando a gente tem isso claro na nossa mente, de que nós não somos nada, mas ainda assim Deus nos ama, isso dá pra gente, e precisa realmente dar pra gente, essa força, essa fé e essa certeza de que nós somos amados por Deus e de que, a partir do que Ele fala, tudo é possível ao que crê. A gente absorva de fato essa palavra de Deus. Não é qualquer pessoa que falou, pessoal. Quem falou isso foi Jesus, o Filho de Deus. Então é importante que a gente tenha um referencial. O meu referencial é Jesus. Eu sempre costumo dizer, Jesus é Senhor e Mestre da minha vida. Eu tenho um quadro ali na parede, está escrito ali, ó, Jesus é Senhor da minha vida. No meu WhatsApp está escrito, Jesus é Senhor da minha vida. Eu tenho um WhatsApp Business profissional, porque eu desenvolvo também um outro trabalho, né? Que está escrito lá bem claro, Jesus é Senhor da minha vida. Eu não me envergonho de que Jesus seja Senhor da minha vida e não escondo isso de ninguém. Agora, eu não me deixo contaminar pelo fermento, como Jesus próprio falou numa outra ocasião para os seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Mas ele não queria dizer o fermento dos pães. Ele queria dizer com os ensinamentos dos fariseus, porque o próprio Jesus, capítulos antes, eu lendo com as minhas filhas, que eu costumo fazer isso todos os dias, nós lemos lá e observamos quantas vezes num único capítulo Jesus chamou os fariseus, os sacerdotes, os escribas e os principais dos sacerdotes de hipócritas. O que é o hipócrita, pessoal? Hipócrita é aquela pessoa que cobra aquilo que ela própria não faz. É que determina que outras pessoas façam o que ela própria não faz e não acredita. Sabe? Hipócrita é aquela pessoa que jura e não cumpre. É aquela pessoa que promete e não faz. Essa é a pessoa hipócrita. Então, eu sempre procuro deixar claro aqui, diante de vocês que estão aí me assistindo e diante principalmente das pessoas que estão no meu convívio, das minhas filhas, das pessoas próximas, da minha família de um modo geral, que o que eu falo, eu faço. Porque eu não sou hipócrita. Então veja, quando você mostra para as pessoas o que você mostra para Deus, você não está sendo hipócrita. Você usa de fé, que é o tema do vídeo de hoje. Entende?
Você acredita, mesmo sem ver, que Deus há de te recompensar, há de te dar o galardão, há de te oferecer a recompensa, porque você não é hipócrita, porque você usa de fé, porque você não se envergonha de Cristo e muito menos do Evangelho de Jesus. Entende? Então, o que eu gostaria, na verdade, né? Não o que eu quero, mas o que eu gostaria era que você refletisse a respeito disso, dessas duas coisas, basicamente, né? Primeiro, você tem fé? Você exercita a sua fé de fato e de verdade? E você se deixa contaminar pelo fermento dos outros, sabe? Você tem feito aquilo que você fala para as pessoas que você gostaria que elas fizessem? Ou você cobra que elas façam? Você de fato tem sido uma pessoa não hipócrita, tem sido uma pessoa sincera diante de Deus e diante de você mesmo? Pense nisso. Isso é muitíssimo importante, pessoal. Que a gente pense nisso, sabe? Então, assim, quando você não se deixa contaminar pelo fermento dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, dos principais dos sacerdotes, né? Vamos trazer para os dias de hoje, para o líder, né? Para o teu chefe na empresa, para o teu professor na faculdade, para o teu chefe no setor que você trabalha, para os teus amigos, para o teu líder religioso, para o teu guru, sabe? Então, muitas vezes, essas pessoas vão cobrar de nós alguma coisa que nós não concordamos, ou que nós não somos, ou que nós não cremos, ou que nós não compactuamos. E aí, o que você vai fazer? Você vai com eles, ou pelo menos vai fingir que vai com eles, sendo hipócrita, desagradando a Deus? A Escritura fala: aquele que busca agradar aos homens, desagrada a Deus. E quando você busca agradar a Deus, você desagrada aos homens. Sabe por quê, gente? Porque é muito complexo e é muito, ao mesmo tempo, é muito incrível essa ligação que nós precisamos ter com Deus. Porque Deus, sendo tudo, nos ama, que não somos nada. Sabe? Então, essa relação desse amor imenso, né? Lembra lá de João 3,16? Deus amou o mundo de maneira tal, não dá para descrever, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, aí entra a fé. Sabe? Então, assim, nós, na verdade, vamos pegando dente por dente de uma engrenagem e a gente colocando tudo nessa engrenagem, passo a passo, dente a dente, essa engrenagem ela vai rodar de maneira a nos orientar, a nos direcionar na direção do céu, na direção de Deus, na direção do caminho certo. E o caminho certo é Jesus. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos visualizar a pessoa de Jesus na nossa vida. Então, as pessoas muitas vezes têm aquela imagem que Jesus, né? Muita gente tem essa imagem, eu converso com muita gente, que Jesus era muito bonzinho o tempo todo, que Jesus era cabisbaixo, que Jesus sempre passava a mão por cima da cabeça. Não, Jesus não fazia isso. Jesus, enquanto homem aqui, era um homem firme, era um homem sincero, era um homem íntegro, era um homem que fazia aquilo que agradava a Deus, a seu Pai que estava no céu. E quantas vezes ele não falou isso? E ele não demonstrou isso. E quando ele expulsou os vendedores do templo, quando ele derrubou as mesas, quando ele soltou os animais, quando ele chamou os principais dos sacerdotes de hipócritas, quando ele falou firmemente com as pessoas, ele não estava sendo deselegante, ele estava sendo honesto, ele estava sendo Jesus, ele estava sendo correto, ele estava sendo Deus. Então, nós precisamos de uma pessoa, e nesse caso é Jesus, que a gente tenha como um espelho,
né? Nós precisamos nos espelhar em alguém. E quem melhor para que nós nos espelhemos, senão Jesus? Então, pessoal, vamos pensar nessa questão da fé, né, que nós precisamos exercitar dia após dia, e vamos pensar também nessa questão de não nos permitir sermos contaminados com o fermento dos que estão de fora. E muitas vezes esse fermento não é exatamente uma pessoa, pode ser alguma coisa. Você, por exemplo, né, o canal Praticando o Amor, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quantas vezes você não ama o teu aparelho celular? Quantas vezes você não deseja tanto alguma coisa que você torna aquele objeto de desejo o teu Deus, sabe? Você quer muito aquilo e você só pensa naquilo, você só faz as coisas por aquilo, e aquilo ali torna-se o teu Deus. E quando você torna algum objeto teu Deus, você está sendo contaminado pelo fermento dos fariseus. Entende o que eu quero dizer? Conta-se a história de que havia um rei que tinha um filho, o príncipe, e ele observava que o seu filho, ele era muito triste. E aí aquele rei, querendo alegrar a vida do seu filho, que tinha tudo, afinal de contas era o príncipe, né? Ele escreveu um decreto, e naquele decreto ali ele queria que as pessoas de qualquer parte do mundo fossem lá e o orientassem o que ele deveria fazer para a vida do filho dele ser uma vida feliz, ser uma vida melhor. E foram pessoas de todas as partes do mundo, e aí eles conversaram com o rei explicou a situação do príncipe, e aí eles falaram: precisamos, rei, de um tempo para pensarmos. E aí eles conversaram entre si, e depois de muito tempo, deliberando, eles chamaram o rei e falaram: olha, rei, o que a gente chegou à conclusão aqui é o seguinte, a gente precisa que o senhor entenda que a coisa mais importante para fazer, para que o seu filho tenha alegria, é sair sair pelo mundo e descobrir uma pessoa que esteja totalmente feliz, e pegar esta camisa dessa pessoa e vestir no príncipe. E aí o príncipe se tornará uma pessoa feliz. Mas tem que ser uma pessoa que esteja extremamente feliz com o que ela é e com o que ela tem. E aí o rei entendeu aquilo e mandou os seus empregados que fossem pelo mundo e descobrissem a pessoa mais feliz. E aí eles descobriram um padre que era um camarada que nunca se entristecia, que estava sempre feliz, que estava sempre alegre e tal. E aí naturalmente eles pensaram: certamente é essa pessoa. E aí levaram aquela pessoa, né, aquele padre, até o rei. E o rei, muito sábio também, falou: o senhor é feliz? E aí ele falou: sim, rei, eu sou muito feliz e tal. E o rei começou a conversar com ele, analisando, e falou: o senhor aceitaria então ser o meu bispo? E ele falou: nossa, rei, caramba, para mim seria uma honra ser o seu bispo. Puxa vida, muito feliz com isso. E o rei falou: fora. E aí chamou aqueles homens, né, que haviam deliberado, e falou: esse não presta, porque ele não está satisfeito com o que ele é. Ele quer mais. Ele tem ambições. Esse não serve. E aí eles novamente começaram a sair e foram buscando pessoas felizes e tal, e descobriram que num reino, num país vizinho, havia lá o próprio rei, que era extremamente feliz. E aí eles foram até lá, querendo buscar a camisa, né, as vestes do rei, e conversaram com aquele rei, daquele reino vizinho, né, do país vizinho, e eles conversando com o rei falou: não, eu realmente sou muito feliz, eu sou muito contente com tudo que eu tenho e tal, mas à noite eu não consigo dormir, eu fico muito preocupado de como será a continuidade do meu reino depois que eu me for daqui, e isso muitas vezes me tira o sono. E aí eles deliberaram entre eles, falaram: não, essa não é a vestimenta ideal para que nós levemos ao rei, para o príncipe. E decidiram que não havia na terra ninguém, e voltaram para o reinado e falaram para o rei: olha, rei, infelizmente não há ninguém que a gente tenha encontrado no mundo inteiro que seja completamente feliz e alegre e contente com a sua situação.
E o rei, muito entristecido, saiu e foi pensando e caminhando pela floresta, né? Ele, de repente, escutou um homem cantando. E ele parou e ficou observando, escutando aquele homem. E o homem cantava alegremente, feliz da vida. E aí ele falou: esse homem é feliz. E aí, finalmente, ele, procurando assim no meio da mata, encontrou o homem e falou: você é feliz? Ele falou: sim, eu sou muito feliz, rei. E aí ele falou: você gostaria de ser meu amigo e de morar comigo no palácio? E aí aquele homem falou: rei, eu posso ser seu amigo, mas quanto a morar com o senhor no palácio, eu acho que não, eu estou mais tranquilo aqui eu estou no meio da natureza, eu prefiro ficar por aqui. E o rei, na sua sabedoria, falou: esse está completamente feliz e satisfeito com aquilo que tem. E ele falou: olha, eu tenho um filho, o príncipe, e eu gostaria muito de trazer as roupas do príncipe para que você tivesse alguma coisa do meu filho pela nossa amizade, e eu gostaria de levar a sua camisa. E o homem falou: eu não tenho camisa. O homem estava nu. Realmente ele não tinha nada. O que é essa história, pessoal? Essa história é o seguinte: esse camarada, ele não se deixou contaminar com o fermento dos fariseus, né? Com as coisas de fora. E por que ele era tão feliz? Porque ele não tinha nada. Então, se ele não tinha nada, ele não tinha medo de perder, porque ele não tinha nada para perder. Compreende? Então, a nossa felicidade, a nossa alegria, ela tem que estar baseada naquilo que nós sabemos que nós vamos ter e que nós já podemos ter agora, mas que nós não conseguimos pegar. Não é nada palpável, sabe? Não é nada sólido, mas a gente tem absoluta certeza de que nós receberemos uma recompensa enorme, incrível, e isso é que tem que mover a nossa vida aqui. Dinheiro é importante, lógico que é importante, a gente precisa do dinheiro para se alimentar, para comprar coisas que a gente deseje, que sejam coisas de necessidade de fato, né? Mas quando você pensa em comprar alguma coisa, que seja uma coisa muito interessante, que seja uma coisa muito boa, que seja um objeto de desejo teu, e você consegue comprar porque você ama aquilo. Ai, eu amo um iPhone, eu quero um iPhone, puxa vida, o iPhone é meu sonho, ah, se eu tivesse um iPhone. E aí você compra o iPhone. Quando você compra o iPhone, ele era o objeto de desejo, era aquilo que você amava. E se você ama aquilo que é o objeto de desejo que você ainda não tem, quando você tem, você para de desejar, portanto, você para de amar. E aquele iPhone que você comprou com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, daqui a pouco ele já está ultrapassado, porque as indústrias, elas querem vender. Então, você que comprou aí o teu iPhone 4, 7, o 8, o 10, o 11, o 12, já estamos no 13. E aí vem o 13 Pro, e aí vem o 13 Pro Max, e daqui a pouco vai vir o 14, o 15 e tal. E assim a indústria vai sempre querendo apenas vender e tornar aquele objeto de desejo que você tanto quis menos importante e menos amado a partir do momento em que você o obtém. E muitas vezes as pessoas fazem isso com as suas próprias vidas. Elas passam a desejar o que é palpável e esquecem-se daquilo que é realmente valoroso na vida da gente, que é a vida além daqui. Compreende? E é por esse motivo que a gente precisa usar a fé, né? Se eu não tiver fé que a minha vida além daqui é de fato a vida que vale a pena, a nossa vida aqui, como diz o apóstolo Paulo, seria a mais miserável das vidas, né? Ele fala: se eu achar que o que eu tenho aqui e que o mundo aqui é de fato o mundo e depois da morte acabou, eu sou o mais miserável de todos os homens. E eu vou com o apóstolo Paulo. Eu acredito também que a coisa não se resume e não acaba aqui. Depois daqui é que vai começar de fato a vida. Eu costumo sempre dizer que nós estamos numa antessala e daqui a pouco nós seremos recebidos na sala do banquete principal. Aí sim nós começaremos a viver.
Pense nisso e livre-se do fermento dos fariseus. Beleza? Eu quero te pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, que você clique no sininho das notificações, bate em todas para você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo aqui. Deixe o seu like, isso fortalece por demais o canal, e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para que a gente alcance outras pessoas e a gente faça outras pessoas pensar a respeito desses assuntos relevantes. Ok, pessoal? Eu te agradeço muitíssimo a você que ficou comigo até o final aqui do vídeo. Te desejo vida, saúde e paz. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.